Para mim, o significado da Páscoa é a ressurreição de Cristo, tá? A ressurreição de Cristo depois que ele morreu na cruz e depois de 3 dias ele foi ressuscitado. E também pode ser também a saída do povo do Egito, tá? Para mim, o significado é esse da Páscoa. Neste domingo, os cristãos do mundo inteiro celebram a Páscoa. Ela representa a libertação do pecado através do sacrifício de Jesus. Você sabe quando e como surgiu a comemoração da Páscoa da forma que conhecemos hoje? Qual a relação entre Páscoa, coelho e ovos de chocolate? A resposta está na reportagem de Patrícia Piper. Eles são grandes, pequenos, em formato de bichinhos ou de coração. Os ovos de Páscoa estão em alta nessa época do ano e tem para todos os gostos. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, a produção desse ano é de 24 mil toneladas, um aumento de quase 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Em meio a tanta guloseima, fica difícil voltar a atenção para o real significado desse feriado. Por isso fizemos uma enquete e queremos saber qual o verdadeiro significado da Páscoa para as pessoas. Não é só o chocolate, né, que envolve aquele sentimento gostoso que a gente todo ano a gente vem, faz as compras, né, vem comemorar. Mas sim de Deus, Jesus, né, que morreu por nós. É isso que é o maior significado e que muita gente esquece. O coelho? Não. Eu esqueci agora. Jesus. Não tenho nem ideia. Ressurreição de Cristo. Um comércio, mais nada. Que ninguém segue a religião, ninguém segue nada, só comércio. É só ovo de Páscoa, é só comércio. Como vimos na reportagem de Larissa, a Páscoa significava a liberdade da escravidão do Egito. Cristo veio e libertou as pessoas de uma escravidão muito maior. O pastor Marcelo Rezende conta como isso, de fato, aconteceu. Bom, Jesus era judeu. E como judeu, ele inserido naquela cultura dele, celebrava a Páscoa da forma como o judeu celebrava e com os mesmos significados que a Páscoa judaica tinha e tem até hoje. A Santa Ceia, como nós conhecemos, a cerimônia da ceia dos cristãos, ela nasce nesse contexto da Páscoa judaica. Então Jesus ele se apropria dos significados libertadores que existiam dentro daquele ritual e coloca todo o simbolismo aplicado nele. Ele é o cordeiro, ele é aquele que morreria, ele derramaria o sangue dele para que houvesse a libertação do povo, para que o povo fosse libertado de um cativeiro muito maior do que o cativeiro de uma nação estrangeira, como no caso da história de Israel, o cativeiro do pecado. Então, a Páscoa, para Jesus e para os discípulos, nunca foi separada desse contexto judaico. Mas, a partir de que momento a Páscoa passou a ser como os cristãos conhecem hoje? Então, a Páscoa cristã já é diferente. A Páscoa cristã, ela já celebra não a libertação da escravidão, ela celebra a ressurreição de Jesus. E o que o cristianismo fez para poder se impor em certas culturas? Ele fez uma espécie de sincretismo com os costumes pagãos. Então, muitos costumes pagãos entraram no seio da igreja e eles foram assim, entre aspas, batizados, né, como costumes cristãos. E nisso você vê a Páscoa. A Páscoa ela passou a ser celebrada como um ritual cristão que celebra a ressurreição de Jesus, mas com toda a cara e com todo o estilo, com todos os ritos que os pagãos estavam acostumados a celebrar. Qual seria então a relação do coelho com a Páscoa? Então, o coelho e o ovo, que são dois ícones, símbolos da Páscoa, eles nascem exatamente desse rito. Só para a gente ter uma ideia, antes de Jesus nascer, cerca de 250 anos antes de Cristo, existem registros de uma festa muito comum entre os gregos, que celebrava a ressurreição de uma divindade. Ele era meio homem, meio Deus, e era filho de uma virgem. Então, muito parecido com a história de Jesus, né? É o homem-deus, filho de uma virgem. E esse homem-deus morria e ressuscitava. E anualmente celebrava a ressurreição dele. E na ressurreição, o que eles trocavam como presentes? Trocavam ovos. Porque o ovo simboliza a vida. Dentro dele existe vida. E é uma vida misteriosa, né? A vida nasce de dentro dele. Quebra e sai um bichinho bonitinho lá de dentro. E na cultura europeia, em algumas culturas europeias, o coelho é o símbolo da vida porque ele se reproduz muito, né? E é um bichinho que está ali, o ciclo dele da fertilidade. Então, associar essas duas imagens, isso entrou na cultura popular. Mas foi só no século XIX que o chocolate veio associado à Páscoa, com ovos e coelhos para presentear os parentes e amigos. Qual seria então o perigo disso para os cristãos? A grande tentação é a gente se ver imersos nessa cultura, nós nos vemos imersos nessa cultura e perdemos de vista o que foi que Jesus fez e o que de fato a ressurreição dele significa como libertação. Esse era o significado que Jesus queria enfatizar. A morte dele libertou todos os homens da própria morte.
do cativeiro do pecado, da escravidão a Satanás. Então, esse é o significado da morte dele e o poder que ela conferiu a nós. E eu posso viver essa ressurreição na minha vida. Agora, quando a Páscoa para mim não tem esse significado, quando ela para mim é só uma data onde eu vou comer chocolate até não aguentar mais, né? E vou só celebrar o comércio, eu perco de vista o significado bonito da festa. O mal não está no chocolate em si. O problema das coisas é o uso que fazemos delas. O ideal é que você, cristão, use essa festa popular para levar as pessoas a refletirem no verdadeiro significado da Páscoa.